Muito boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu venho aqui num momento muito importante, muito especial, tratar de um assunto também muito especial. Nós vamos falar hoje sobre a representação de Saturno, não só na astrologia, mas principalmente na Cabala. E também já vamos aproveitar para explicar como é que a Cabala se encaixa na astrologia e no nosso cotidiano, né? Porque muita gente que estuda a Cabala acaba se perdendo no trajeto e pensando que a Cabala é apenas um desenho de planetas, né? Apenas uma árvore da vida, uma coisa que você vai imprimir, que você vai decorar e vai pendurar na parede e naturalmente a alquimia na sua vida, a mágica vai acontecer porque você fez isso, quando na verdade você aplicar a Cabala na sua vida é algo totalmente diferente, é algo muito mais subjetivo, abstrato. E algo que eu gosto sempre de lembrar quando a gente vai falar de Cabala, pessoal, é o seguinte, né? Muitas das pessoas nessa esfera terrestre, nessa esfera mundana, em Malkuth, que a gente é estimulado a pensar que o que vai dar movimento, o que vai dar estímulo e vitalidade para a nossa vida é sempre a natureza yang, a natureza masculina. E por conta disso a gente acaba buscando muito mais a força solar, Tiferet, do que a nossa imaginação, do que a nossa sensibilidade, que é representado pela lua e Yesod. Só que para a gente chegar em Tiferet, para a gente chegar no máximo da nossa potência, primeiro a gente passa pelo nosso potencial da imaginação, né? E tem uma frase que é muito bacana que é a seguinte, né? Como é que a gente vai saber quem a gente é se a gente não sente quem a gente é? Porque quantas e quantas vezes nós estamos imersos em situações, né, em nós temporais e atemporais que vão e que vêm, influências externas, internas, externas que são externas e internas e vice-versa, que nós nos perdemos, né, no meio da confusão mental e acabamos nos desconectando dessa verdadeira essência que é representada pelo Sol, né? Então, o convite aqui é para sentir, né? Nós entendemos quem nós somos através do sentimento que nos conecta a essa bola luminosa que é o Sol. E o Sol, ele deve ser tratado com muito respeito e parcimônia, né? Porque se não houvesse a Lua equilibrando essa órbita nossa, né? Nós nos perderíamos no espaço ou até mesmo íamos colidir com essa própria estrela, e estaríamos em desequilíbrio. Então a gente precisa do lado lunar, do lado imaginativo, sensível, da psique profunda, das nossas memórias, da nossa imaginação, inclusive para nos aterrar na Terra, para fazer com que a Terra seja a própria Terra, né? E pensando sobre isso, e pensando também no movimento retrógrado de Saturno que vai acontecer agora no dia 29 e vai até o dia 15 de novembro, eu decidi refletir sobre a dicotomia que há entre o mundo concreto, o mundo abstrato, a relação íntima que existe entre os dois e como a temporalidade, a atemporalidade se conectam com tudo isso. E analisando a Cabala, eu cheguei num lugar muito interessante. Se vocês analisarem aqui comigo a árvore da vida, né, a Sefirot, a esfera de comportamento que representa que representa, olha só, ato falho, que representa Saturno dentro da Cabala, se chama Binah. Essa Sefirot, que se localiza aqui no topo, né, muito próximo ali das esferas etéricas, Keter e tudo mais, ela passa por uma série de etapas para que possa ser desbloqueada. E um caminho muito direto que a gente tem a ela é através do nosso intelecto racional. Nesse lado da Cabala, a gente tem potências yang, potências masculinas, certo? Então, de Malkuth da Terra, a gente sai
para Rod, que é o nosso intelecto, que é a nossa compreensão da linguagem, né? Inclusive, linguagem dos símbolos é uma referência a uma palestra muito boa de um canal que eu assisto que se chama Nova Acrópole Brasil. Lá tem um vídeo que se chama A Linguagem dos Símbolos. E uma das inspirações para essas anotações que eu fiz foi isso. E é interessante observar que a linguagem é uma coisa mercuriana. Um símbolo ele vem para definir, para delimitar. É uma coisa muito saturnina. Então, quando eu falo na linguagem dos símbolos, eu estou falando de um caminho que existe, que o nosso intelecto absorve uma informação, faz uma interpretação, uma síntese, e através do colocar isso para fora, através do Marte, Geburá, eu concretizo isso em um símbolo, eu resumo isso em um símbolo. Por exemplo, a gente olha aqui o símbolo de Saturno, o símbolo de Mercúrio. Quem entende da simbologia astrológica consegue olhar para eles e ter uma série de interpretações. Quem não entende essa linguagem vai olhar o símbolo e vai falar assim: o que é isso? Né? Quantas vezes a gente já não mostrou, quem mexe com astrologia, até mesmo quem é curioso, não viu uma mandala dessa esférica e ficou assim, tá, não entendi nada. Como é que você consegue ler isso? Né? É uma questão da linguagem. E essa questão dessa ligação entre a linguagem e o símbolo está representada por esses caminhos aqui da Cabala, que são representados aí pela morte e depois pela carta da justiça. Tá? A gente já percebe que para entrar em termos de Saturno, para entrar em termos de o que é concreto, o que é realidade, né? O que é um compromisso, o que é uma responsabilidade, a gente passa primeiro por uma profunda transformação, um profundo contato com a nossa própria mente, um profundo contato com a nossa própria capacidade de ação, de iniciativa e a nossa coragem, né? Então não adianta, por exemplo, eu ficar preso só um lado da cabala ali movimentando energias subjetivas, sensíveis, receptivas, reativas, e eu não colocar esse leão para fora em determinados momentos, né? A carta da força, ela representa muito bem esse jogo que precisa haver entre os dois lados, né? O leão tá lá, ele tá vivo, só que eu consigo domar ele com a delicadeza, né? Eu consigo ensinar esse leão com o tato ali da situação. Interessante que tato é uma coisa de Vênus, né? Mas voltando aqui a gente trabalha um caminho que exige para a gente muita coragem, né? E por que a gente está tratando disso no vídeo do Saturno retrógrado em Peixes, gente? O Saturno, ele em Peixes é como se fosse um grande navio, um grande Titanic navegando. Só que o que acontece se há um descuido, uma irresponsabilidade com esse grande navio? Ele bate no iceberg, ele afunda nas águas, e isso custa caro. Porque o Titanic era um navio de luxo? Não, porque haviam muitas vidas que foram perdidas, né, gente? Então, quando a gente vai passar por um momento astrológico em que esse planeta vai estar, de certa forma, em revisão de assuntos profundos, de assuntos inconscientes, de assuntos muitas vezes espirituais, sutis, abstratos. Aqui a gente está falando de reconexão com memórias passadas, a gente está falando de acessar sonhos, de desbloqueio de sonhos, né? De coisas assim que vão lá no profundo da nossa psique, que atravessa a barreira do subconsciente e chega lá no fundo falso do baú. Então nós devemos estar munidos e conscientes que teremos que ter coragem para enfrentar esse caminho que traz a morte, mas no final traz a justiça. Então, é muito profundo o conteúdo que eu trago aqui, e é muito interessante também, nesse combinado, trazer uma reflexão que eu tive junto aos meus mestres lendo uma última monografia, que é a questão do caminho inverso, né? E como Saturno vai estar retrógrado, vale a gente também pensar no seguinte: a linguagem, a mente, ela pode determinar a nossa realidade concreta.
se a gente confiar no nosso poder mental, né? No caso aí o poder de visualização. Porém, fica muito mais fácil quando eu tenho algo concreto para formar uma imagem na minha tela mental e a partir daí crer nisso como real. Isso coloca em xeque a nossa percepção do que é realidade. E tem algo que coloque mais em xeque a nossa percepção de realidade do que um Saturno em peixes, retrógrado. Então é o momento, gente, nesses próximos meses, da gente estar confiando mais no nosso sexto sentido, da gente estar confiando mais na nossa intuição. E eu coloco aqui uma reflexão binar, que seria Saturno, a compreensão concreta, mesmo de assuntos subjetivos, principalmente quando atravessa por peixes. Então, se por exemplo, naquela noite escura do Titanic, o alto escalão ali dos marinheiros não tivessem tão focados no final, na chegada, no prêmio, no 6 de paus, na conquista, e eles estivessem focados ali no trajeto, se eles não tivessem falado assim, eu já quero sair no jornal direto, será que teria acontecido aquele evento marciano no meio do caminho? Tudo bem, aqui a gente está falando de uma escala mais geral, então a gente poderia associar com os geracionais, mas eu acredito que vocês compreenderam, né? Então, a gente não pode, nesses próximos meses, querer o quê? Queimar a largada. Querer estar passo à frente ou um passo atrás, quando está tudo acontecendo exatamente no tempo que precisa. E quando a gente pega para falar do tempo, que é uma das questões que envolvem aí Saturno, aí que a coisa fica muito maluco beleza mesmo, né, gente? Porque o tempo é uma coisa que mexe com todas as outras esferas 3D. Né? O tempo mexe diretamente no espaço. E nós estamos norteados, quando a gente pensa em realidade concreta, a gente pensa no espaço. Espaço. E o entrecruzamento entre o que é eterno, no máximo, o entrecruzamento entre o que é etérico e o espaço. O famoso eu só acredito vendo. Raras as exceções que acredita porque sente. Mas ainda assim, e o tempo? Onde que ele vai nisso tudo, né? Porque o tempo ele é retilíneo porque a gente inventou uma unidade de medida mercuriana para calculá-lo. Mas o tempo, ele não funciona dessa maneira na realidade saturnina. E a nossa mente está diretamente relacionada a isso. Sabe por quê? Porque nós podemos pensar no futuro, pensar no passado, pensar no presente. Nós podemos sonhar com algo que vai acontecer, a gente pode revisitar momentos que já aconteceram, a gente pode ir para outros espaços nos sonhos. Então, quando a gente pensa em viagem no tempo, a gente pensa numa máquina saturnina, mercuriana, de metal, numa cápsula do tempo, de algum metal que ainda não foi descoberto na tabela periódica, quando a gente não percebe que a máquina do tempo está aqui, ó, na nossa cabeça. É a nossa mente. Né? E isso também está contido nesse caminho entre Mercúrio e Saturno, especialmente aqui quando passa pela curva lunar atemporal. E o nosso psiquismo, né? E aí que entra todas as questões dos distúrbios mentais, da compreensão do que é uma mente normal, o que é uma mente doente, o que é uma doença mental. E tudo isso em peixes, né? Ativando esse lado aquático
extremamente profundo, né? Eu gosto de falar que peixes é como se fosse o vapor da água. Câncer é água no estado líquido, escorpião é o gelo e o peixe seria aí a névoa, que é tão sublime, que parece até um signo de ar, né? Viaja pelo ar facilmente, flutua. Aí quando você vai ver, tá puxando lá a cabeça de novo. Quem não só quem é peixes, mas quem tem o peixes muito forte no mapa. Certo, família. Então, como é que a gente faz em um momento assim astrológico tão importante e considerando também que esse Netuno também vai estar aí retrógrado nos próximos meses e que ele também tem essa representação e também está ligado com peixes, né? A gente se permite receber ali ajuda, a gente vai buscar nossa ajuda, principalmente em termos de questão mental. A saúde mental nos próximos meses vai ser um foco muito importante, né? Não só a nível individual, mas também o impacto que o coletivo tem causado nas nossas vidas, né? Pois observemos as notícias de Mercúrio e os impactos nas estruturas saturninas que isso causa no nosso íntimo, não é mesmo? Você vê ali que tem cidades, pessoas, povos sendo dizimados, bombardeados. Isso mexe com a nossa cabeça, por mais que tenha um ou outro que fala, não, imagina, mexe. E muitas vezes a gente ter essa postura de não, imagina, já é um sinal do quanto estamos cristalizados em uma maneira concreta, fechada, retilínea e uniforme de encarar a vida. Essa foi da física. Então, aqui Saturno, como eu coloco para vocês, representa a compreensão concreta, nananana. Embinar, em outras palavras, é quando trabalhamos a energia de Saturno no mapa que encontramos o assentamento para as nossas forças internas, Marte e Mercúrio. E como é que a gente trabalha as forças internas em um momento de Saturno retrógrado em Peixes? Revendo o que está contido nas profundezas dos nossos mares e oceanos inconscientes. Então é parar nos próximos meses para tirar um tempinho para fazer uma meditação. É parar nos próximos meses para tirar um tempinho para observar a natureza, principalmente água. Tirar um tempinho, ficar uns minutinhos a mais no banho, algo que eu já estou falando há tanto tempo. Antes da guerra acontecer, a gente falou da guerra. Antes dos terremotos acontecer, a gente falou do terremoto. E eu volto a dizer, precisamos nos conectar com essas águas internas antes que o externo tenha que se manifestar para a gente olhar para dentro. Então, os próximos meses eles vão ser repletos de busca por boa saúde. Veremos grandes pesquisas acontecendo ao redor do mundo, divulgação de conhecimentos, principalmente medicinais. Veremos coisas maravilhosas acontecendo a nível mundial relacionado ao campo da saúde, da medicina e da espiritualidade, a saúde através da espiritualidade, a espiritualidade sendo compreendida, o estudo hermético mesmo sendo compreendido com uma seriedade maior, né, com uma competência, uma regulamentação maior dentro do campo acadêmico, e isso sendo entendido pela população como algo sério, como algo que é real. Mas por um outro lado, do que adianta a gente ter N ferramentas de tratamento e conhecimento, sejam elas alopáticas espirituais, placêbicas ou não, se a gente não abraça, se a gente não busca e admite, preciso, me ajuda.
Pois Peixes é o humus da alma, de onde a vida renasce. Quando Saturno retrograda em Peixes, ele reconecta as vibrações do espírito ao reino quitônico. Então, Peixes é a água, Saturno é a matéria orgânica. Saturno em Peixes, eu tenho essa alquimia. E ele está retrógrado, ele está falando assim, lembre-se de onde vem a sua sustentação. Lembre-se das suas raízes. Lembre-se que sem água a terra não fica de pé. O que a gente quer, né? A gente quer trabalhar mais, a gente quer fazer tudo, a gente quer salvar o mundo. Mas a gente não consegue se cuidar da maneira como a gente precisa, né? Hoje temos tantos aplicativos aí que nos lembram o horário de tomar água, garrafas com marcações de água, despertador, porque a gente esquece de tomar água. Então, como é que a gente quer bater as metas, né, se a gente não percebe os detalhes mercurianos? Como a gente chega em Saturno se a gente não tem a esfera mercuriana alinhada com as nossas atitudes, né? Em equilíbrio com a nossa sensibilidade essa sensorial, com a nossa imaginação, com o nosso lado que necessita da parceria, do romance, do amor. Tá? E o espírito conectado ao reino quitônico, de duas uma, né? A dualidade sempre aparecendo para mexer com a nossa cabeça. Pode tanto dar a base quanto ancorar de uma maneira que te prende e não deixa você sair do lugar. E aí nesse humus é como se você estivesse patinando na lama, né? Então vamos prestar atenção nos próximos meses. Se está se sentindo patinando na lama, qual é o impulso, o empurrão necessário para que isso mude de situação? E muitas vezes esse empurrão necessário, ele não está no externo, ele está no interno. Momento de resgates, ressignificação de karmas, uma nova compreensão do tempo. Vai ser um momento em que a cobrança vai para a gente estar num ano de Saturno, né? E o Saturno está como protagonista, não está como protagonista direto, mas ele está muito forte já há um tempo, desde a conjunção entre Júpiter e Saturno lá no grau 0 de Peixes em 2021. Os dois estão aí em destaque no céu, junto com o famigerado Plutão. E esse ano, além de ser de Saturno, ele carrega essa retrogradação numa linguagem, num comportamento totalmente diferente do que se espera de Saturno. E aí essa retrogradação vem fazer com que a gente tenha que resgatar coisas do nosso passado, com que a gente tenha que se resgatar desse sonho lamacento que é o nosso inconsciente e ressignificar karmas, né? E aí tem muita gente que pode nem acreditar em karmas, que vai ver as coisas acontecendo na vida e vai ficar assim, por que isso está acontecendo assim? Pior de tudo é quando você sabe do karma e você se pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Corta. E aí é nesse momento que muitas cobranças, muito boleto, muitas contas vão chegar, muitas responsabilidades vão cair à nossa porta. Ou porque nos provamos ser extremamente responsáveis e comprometidos com os nossos objetivos,
ou porque precisamos aprender a ser mais. Então aqui a gente tem uma nova compreensão do tempo, porque a mente humana vai passar por uma mudança de percepção, inclusive no campo acadêmico e medicinal, né? Isso está relacionado sim com a questão da viagem no tempo, né? Inclusive, para que um dia nós possamos desenvolver uma máquina que faça isso, primeiro a gente tem que descobrir a maneira orgânica como ela funciona. A nossa mente é atemporal, né? E com o devido contato com a meditação, o devido contato com as vibrações mais elevadas, os sentimentos mais elevados, nós podemos desenvolver capacidades incríveis com a nossa mente. Não é mesmo? E aqui, essa dicotomia entre temporalidade e atemporalidade, eu já tratei num vídeo onde eu falei a respeito de eu estar gravando um vídeo hoje, dia 27/6/2024, às 22h04, e alguém poder estar assistindo isso daqui a 10 anos e estar absorvendo a informação como se ela estivesse aqui junto comigo agora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o que determina o que vai ser na atemporalidade são as nossas atitudes temporais. E se no princípio tudo é mentalismo, as nossas atitudes vêm do mentalismo, e o que determina a temporalidade, então eu tenho de novo o caminho cabalístico de Rod até Binah. Então vamos lá. Quando o retrógrado em peixes, ele resgata, ressignifica karmas, responsabilidades e a própria compreensão do tempo. Por quê? Porque a nossa mente, ela é atemporal. As nossas atitudes é o que decretam e determinam o que vai ser manifestado. E aí sim eu tenho uma escala temporal para tentar nos situar nesse mar de segundos, minutos e horas e as suas dilatações e contrações. O pensamento é atemporal e é através da mente que acontecem as viagens no tempo. Estou pensando aí em trazer conteúdos mais diferenciados aqui para o canal, com essa pegada mais filosófica, hermética e esotérica, muito mais focada no que a gente pode fazer com todos esses conhecimentos esotéricos, do que ao invés só fazer a previsão. De fato, as previsões astrológicas são de extrema importância também, porém vamos tentar pensar algo diferente junto, né? Existem astrólogos aí de excelente competência que estão fazendo excelente trabalho através das previsões, e eu gosto de compartilhar com vocês um pouquinho das minhas loucuras nerds do esoterismo, então por que não? Eu fiquei sabendo recentemente aí que tem pessoas que gostam muito de me ouvir falar, né? Até mesmo quando eu penso que estou sozinho, não estou. Então, por que não viver essa loucura junto e divulgar na internet para todo mundo ter certeza que eu sou louco? O louco arcano 0 do tarô. E é isso aí, minha família. Para finalizar, eu acho que eu poderia, quem sabe, tirar aqui uma carta do baralho de Dona Maria Padilha. Vamos pedir um conselho para as pessoas que estão se conectando com esse vídeo. Qual é a mensagem que deve ser passada? Qual é a dica, conselho final para esse momento que se iniciará agora de Saturno retrógrado? 36, carta número 36, caminhos abertos. Então é assim, mesmo que você se sinta patinando na lama nos próximos meses, lembre-se que os caminhos estão abertos. E a carta número 36
ela fala da harmonia que se expressa através do movimento. O 6 que vem através do 3, e tudo isso dá no final, no 9, no amor universal, na conexão entre as diversas unidades que formam o círculo. Então, é como se fosse uma temporada realmente de conclusão. As coisas vão parecer embaralhadas, mas vão parecer embaralhadas porque significa que o cubo mágico está quase sendo solucionado. Então, apesar dos desesperos, da sensação de o humus batendo aqui no pescoço, né, devemos continuar seguindo o nosso caminho e confiando aí nas pessoas que estão ao nosso lado, com certeza, nas parcerias. Vai ser um período muito interessante para estar conhecendo pessoas sérias que estão dispostas aí a encarar todas essas aventuras atemporais e inconscientes ao nosso lado, porque é um momento em que nós vamos colocar para fora, até mesmo sem querer, o nosso lado inconsciente. E isso vai dar uma peneirada no nosso campo social. Vão se aproximar pessoas que partilham dessa nossa mesma loucura interna. Então vamos ficar atentos aí para as boas conexões que podem surgir. E a gente sempre sabe para quem a mensagem é direcionada. Portanto, minha família, eu desejo a vocês uma ótima temporada de Saturno retrógrado. Para mais informações a respeito do meu trabalho, que eu faço com muito amor e carinho, vocês podem me chamar ali no número do WhatsApp ou no Instagram, beleza? Por favor, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e deixa nos comentários se você gostou da nossa loucura astrológica, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchau!